Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Aleluia. Como o pastor disse no começo desse culto, hoje nós experimentamos um misto de emoções. Logo pela manhã, a celebração, a salvação é a maior dádiva, o maior presente que Deus pode dar a um ser humano. E nós vimos hoje pela manhã pessoas professando a sua fé em Jesus, sendo batizadas nas águas, dizendo que elas vão viver uma vida em obediência a Jesus Cristo, uma vida em louvor a Deus. E hoje pela tarde eu acabei de sair de um culto diferente, um culto de ação de graças pela vida de uma irmã nossa. E uma das palavras que me marcaram nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, foram as palavras do esposo enlutado, dizendo que não foi o câncer que tomou a esposa dele, não foi o câncer que levou a esposa dele. Quem levou a esposa dele foi Deus, no tempo de Deus. Mesmo depois de um grande período de muita busca, de muita oração, de muito jejum, de muita consagração, de muito clamor, Deus resolveu não atender ao clamor de um povo. E enquanto cantávamos essa última canção em especial, eu me lembrava daquele missionário que perdeu a sua família, mulher e filhos, no naufrágio. E ao passar pelo lugar do naufrágio, o comandante daquele navio que o esposo estava, lhe avisou: nós estamos passando agora no mesmo local, onde os seus filhos e a sua esposa morreram. Sabe o que ele fez? Ele adorou o Senhor. Irmãos, é difícil viver a nossa fé quando aquilo que nós pedimos não acontece. É difícil orar, é difícil adorar quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria. Essa é a nossa dinâmica, essa é a dinâmica da vida cristã. Porque ao longo da história, centenas de cristãos morreram queimados em fogueiras. Mas nós sabemos que Deus é poderoso para livrar da fogueira. Milhares de pessoas morreram. Crentes fiéis. Eu estava me perguntando nessa tarde, Tiago, não sei se eu posso chamar de culto fúnebre, pastor Júnior, mas eu fico me perguntando nessa tarde, por que não nós? Emanuel, por que não nós, dentro de um caixão? Qual é a sua diferença, qual é a minha diferença da Renata? E os últimos dias foram dias terríveis, dias de muita dor. Ela gritava de dor. É por isso que a palavra de Deus nos diz que se a nossa fé se resume só a essa vida, nós somos os piores dos seres humanos. O que foi feito nessa manhã nos prepara para aquilo que aconteceu nessa tarde. Pessoas que estão preparadas, não só para viver por Cristo, mas preparadas para morrer com Cristo. O texto que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é um texto muito conhecido. Eu quero retornar a ele para meditarmos. Evangelho de João, capítulo 21.
E essa noite é noite de análise, é noite de autoanálise, de olharmos para dentro de nós, olharmos para as nossas vidas. Será que estamos realmente vivendo de acordo com a vontade de Deus? A nossa vida é uma vida que louva, que glorifica o nome de Jesus. Algo que o nosso irmão nessa manhã repetiu várias vezes na sua fala. Irmão Gilberto, por várias vezes ele falou testemunho. A nossa vida verdadeiramente é um testemunho do poder de Deus. A nossa vida verdadeiramente é um testemunho do poder do Evangelho. João capítulo 21, verso 1 diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Repita após mim, irmão: brasas, peixes e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E era já esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O último dos evangelhos. O evangelho de João é o último evangelho a ser escrito. E o capítulo 21 foi escrito muito tempo depois do capítulo 20. Por quê? Porque João quis acrescentar um capítulo ao seu evangelho. Alguns comentaristas chamam esse último capítulo de o capítulo onde Jesus restaura Pedro e o prepara para um grande ministério. Você percebeu nessa leitura que nada do que acontece aqui é por acaso. Tudo tem um objetivo didático. É o jeito de Deus lidar com as nossas vidas. Deus se atém aos detalhes. O que Jesus quer fazer aqui, essa é a intenção de João, ao acrescentar esse capítulo, a história do Evangelho, a história da vinda do Filho de Deus a essa terra. Como o pastor disse antes, esse Evangelho contém essa síntese em João 3,16. Jesus precisa restaurar o chamado de Pedro. E talvez aqui nessa noite, hajam aqui pessoas que precisam ser restauradas. Restauradas no seu chamado. Restauradas a comunhão plena com Jesus. E talvez você possa se perguntar, pastor, para quê? Para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus deseja para você. Não dá para viver a plenitude de Deus sem conserto. A pescaria lembra Pedro do início de tudo. Lembra Pedro do seu chamado. As brasas, o carvão aceso, a fogueira, lembra Pedro da sua negação. O mar da Galileia, o mar de Tiberíades, são tantas as recordações de Pedro naquele lugar. Ele andou sobre as águas, ele viu a multiplicação dos peixes, ele alimentou, ele foi o instrumento usado por Jesus para alimentar uma multidão. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa noite, meus irmãos, as lições que nós encontramos nesse texto, é que há um desafio para cada um de nós. Há o desafio do amor. No verso 15, nós lemos, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Como eu disse antes, nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos nos colocar no lugar de Pedro aqui e ouvir a mesma pergunta de Jesus para nós. O que Jesus quer saber de Pedro e o que Jesus quer saber de cada um de nós é se nós o amamos. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama mais do que os outros? Pedro, você me ama mais do que você ama barcos, peixes, redes? Você ama Deus? Você ama Jesus?
quanto você ama? E quanto você está disposto a fazer por amor? Por que Jesus fez essa pergunta para Pedro? Nós sabemos que não é porque Jesus não sabia, não soubesse a resposta. Porque todas as vezes que Deus nos faz perguntas, não é para que Ele seja informado, mas é que é para nós sabermos. Lembra da pergunta de Deus a Adão? Adão, onde estás? Onde Adão estava? Adão estava perdido. Adão estava afastado de Deus, estava com vergonha de Deus. Pedro, você me ama. Pedro, qual é a qualidade do seu amor? Qual é a intensidade desse amor? Irmãos, nós somos advertidos inúmeras vezes no Novo Testamento a nos avaliarmos, a tomarmos cuidado com o auto-engano, a tomarmos cuidado para não nos enganarmos a nós mesmos. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cuidado! Cuidado, porque nesse mesmo quesito, o Pedro achava que ele era insuperável. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: traz para a comunhão, traz para perto, traz para a mesa, mas não deixa o relacionamento do jeito que ele estava. Quando Jesus nos traz para a mesa da comunhão, e nós temos aqui nessa noite a mesa da comunhão, Ele nos traz para a comunhão para tratar conosco, para tratar as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Esse é um momento de autoexame. Eu acho lindo aqui o que Jesus faz com Pedro. Simão, filho de João. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 42... Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus faz questão de voltar ao passado. Jesus faz questão de lembrá-lo do seu chamado. Você se lembra, Pedro? Você se lembra do dia que eu te encontrei? Pedro, você se lembra das redes vazias? Você se lembra dos barcos vazios? Pedro, você se lembra do chamado? Eu te chamei para ser um pescador de homens. Pedro realmente acreditava que o amor que ele sentia por Jesus era mais forte do que o medo da morte. João capítulo 21, verso 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro:
ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Enganoso é o coração. Teve um momento na vida de Pedro que ele achava que dava para seguir Jesus à distância. E o que acontece quando nós queremos seguir Jesus à distância? Nós nos perdemos. Verso 54 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Sabe, meus irmãos, nós gostamos de fogo. Nós gostamos de fogo. As pessoas gostam do fogo, as pessoas gostam de celebrar no fogo. As pessoas gostam de se aquentar com o fogo. Aqueles que seguem a Jesus, permanecendo a uma distância segura, sempre estarão mais propensos a viver uma vida de negação. Marcos 14, verso 66. Então Pedro embaixo no pátio, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquentava, olhou bem e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Irmãos, é natural o galo cantar? Tem alguma coisa de sobrenatural no galo cantar? Não. Não há nada de sobrenatural no canto do galo. Mas Pedro não percebeu a advertência no canto do galo, porque havia uma profecia de Jesus. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és da Galileia. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Os nossos corações muitas vezes nos enganam e levam-nos a achar que amamos mais do que realmente amamos. Pedro fantasiou o seu amor e a sua fidelidade ao Senhor. Pedro achava que ele era um grande homem de Deus. Cuidado para não se enganar. O primeiro desafio é o desafio do amor. Segundo, é a prova do amor.
Verso 15. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Então lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu quero lembrar aos amados que no texto em grego há uma diferenciação aqui nas palavras. Jesus pergunta se ele ama e Pedro, ao responder, ele responde que ele gosta. Na segunda vez que Jesus pergunta, ele usa a palavra amor e Pedro responde de novo: eu gosto do Senhor. Na terceira pergunta, Jesus muda a palavra e pergunta a ele: você gosta de mim, Pedro? E aí Pedro se entristece. Em algumas traduções diz que Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, e ele não só pergunta pela terceira vez, como ele muda a palavra. Você gosta de mim? Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, como nós podemos provar que nós amamos a Jesus? A primeira palavra de Jesus aqui é o desafio do amor. Você me ama mais do que os outros? Você ama realmente mais do que os outros? Você está realmente disposto a morrer por mim? Então prove. É muito fácil cantar. É muito fácil dizer que nós amamos a Deus, mas a forma de nós provarmos que nós amamos a Deus, segundo esse texto aqui, é o cuidado que nós temos para com as coisas do Senhor, porque o texto é claro em dizer que as ovelhas são as ovelhas de Jesus, não são as ovelhas de Pedro. Porque é muito fácil, pastor Júnior, gostar de pregar. É muito fácil gostar de cantar. É muito fácil gostar de vir à igreja. É muito fácil gostar da denominação, amar essas coisas. Mas o que Jesus está dizendo aqui para Pedro, o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nessa noite, é que se nós amamos verdadeiramente as coisas de Deus, meus cordeiros, minhas ovelhas, não é um amor pelo ministério, não é um amor pelo cuidar, pelo alimentar. Sabe, essa tarde, como eu falei para os irmãos antes, foi uma tarde de muita reflexão. Porque os irmãos ali da igreja Brasil para Cristo, eles oraram muito, eles clamaram, eles jejuaram. O Caio, que é o esposo, clamava a Deus pela vida dela. Amar a Deus, mesmo quando Deus se cala. Quando Deus não responde segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. É a prova do amor. Estamos dispostos a entregar a nossa vida por algo, quebrar nossos corações, e isso somente porque algo é importante para o Senhor? Porque nós fazemos o que fazemos, irmãos? Porque você é crente? Porque eu sou pastor? É por amor? É por amor a Jesus?
A prova do amor é a nossa preocupação com o que é dele. E apenas dele. O desafio do amor, a prova do amor. E terceiro e último, o domínio do amor. Verso 18, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por que é que Jesus disse isso? Pedro, quando você era mais jovem, você fazia o que você queria. Mas quando você amadurecer, não fará mais o que deseja fazer. O amor vai te levar a fazer muitas coisas que você não gostaria de fazer. Meus irmãos, é algo mais do que gostar. É amar. O que João está nos explicando aqui, o que está nas entrelinhas, é que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vai chegar um dia em que você vai ser de tal forma dominado pelo amor, que você vai ser conduzido à crucificação, e você vai fazer isso por amor. A semana passada, o pastor Júnior perguntou se nós gostaríamos de saber o dia da nossa morte. E todos aqui foram unânimes, pastor Júnior, em responder que não, Deus o livre. Mas você faz ideia do que está sendo proposto a Pedro aqui? Pedro, vai chegar o dia que você vai viver uma vida tão intensa de amor por mim, de amor pelas minhas coisas, que você não vai ter nenhum problema de derramar a sua vida em sacrifício. As semanas se passaram, os dias se passaram, os meses se passaram, os anos se passaram. E Pedro foi amadurecendo esse amor. Sabe, Pedro tinha tudo para abandonar. Eu gosto de lembrar, irmãos, que essa narrativa aqui toda ela acontece depois da morte e da ressurreição de Jesus. Mas os discípulos ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo. Os discípulos ainda não haviam sido batizados no Espírito, cheios, tomados pelo poder do amor. Porque ter uma vida cheia do Espírito Santo é ter uma vida cheia do amor de Deus. E quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós vivemos para Deus. A nossa vida é para Deus. Aqueles que se batizaram nessa manhã precisam ter a consciência que a vida deles, de agora em diante, depois desse sinal externo daquilo que já aconteceu dentro de vocês, é uma vida completamente diferente daquela vida que vocês viveram antes. Porque é uma vida tomada pelo Espírito Santo. Há um Senhor que rege. Vocês não são mais meninos conduzidos pelas suas vontades. Nós não podemos permanecer crianças, gente crente e infantil que vive fazendo a sua vontade. Deus nos chama para vivermos uma vida de maturidade. E uma vida de maturidade é pautada pela vontade de Deus.
O que Deus espera de nós. O que o amor espera de nós. É noite de reflexão, irmãos, de autoanálise. O amor amadurece através daquilo que fazemos por Cristo. Apacenta os meus cordeirinhos. O amor não é um sentimento, irmãos. O amor é ação. Porque Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. Porque nós amamos, nós entregamos as nossas vidas para Deus, para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Quem ama, trabalha. Fala para quem está perto de você aí com autoridade de profeta: quem ama, trabalha. Balança quem está perto de você em nome de Jesus. Quem ama, trabalha. Quem ama não dá trabalho, diz o pastor Júnior. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de ministério de tempo integral, mas de cristianismo em tempo integral. O que é que você, meu irmão, está fazendo para ganhar almas para Cristo? O que é que você pode fazer, irmão, para cuidar de pessoas? A igreja jamais cumprirá a grande comissão se o corpo não for mobilizado ao trabalho. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual é o seu nível de amor, irmão? Qual é o nível de amor? Qual é a intensidade, qual é a qualidade do seu amor? Nós precisamos caminhar. Nós precisamos trilhar o caminho da maturidade. Na beira daquela fogueira, Jesus restaura o ministério de Pedro. E aí Pedro não vive mais assombrado com fogueiras. Pedro não vive mais assombrado com o canto do galo. Talvez você que está me ouvindo nessa noite esteja vivendo assombrado com fogueiras. Talvez você esteja vivendo assombrado com o canto do galo, porque ele te faz lembrar de quantas vezes você tem negado a Jesus. Mas essa noite é noite de restauração. Essa noite é noite para vir à mesa do Senhor e se alimentar dele. É receber graça, receber perdão, para viver uma vida dominada pelo amor de Deus. Amém, povo de Deus? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você pode ficar de pé, querido? Pai, nós estamos todos diante do Senhor. Estamos debaixo da autoridade da Tua palavra, debaixo do mover do Teu Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. E eu sei que o Teu Espírito Santo está sondando os corações. E Tu estás nos perguntando a todos nós nessa noite se nós amamos o Senhor.
Meu Deus, há tanta imperfeição na minha vida. Há tanta imperfeição, Senhor, na tua igreja. Como nós estamos distantes, meu Deus. Como nós estamos distantes desse patamar que o Senhor espera de nós. Desse nível de entrega, desse nível de amor, Senhor. Nós somos desafiados pelo teu Espírito Santo a consagrarmos as nossas vidas cada vez mais. A demonstrarmos o nosso amor, meu Deus, através das nossas ações. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós nos aproximamos do Senhor nessa noite. E nós nos alimentamos de Jesus. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Então faz nessa noite, mais uma vez, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, pedi ao pastor que fique por aqui. Meus amados irmãos, podeis vos assentar. Nós estamos em família, reunião de família. É o que acontece todo domingo à noite. A gente reúne a família. E reunião de família tem todas as coisas boas que você possa imaginar. Reunião de família também tem dias difíceis para tratar de questões sérias. Aquele grupo de discípulos havia se tornado a família de Jesus. E após a ressurreição, Jesus reúne aquele grupo para tratar com Pedro, que era o líder, mas não apenas com Pedro, tratar com todos eles. Jesus precisava tratar uma síndrome em Pedro, porque ele corria o risco de viver a vida com a síndrome do canto do galo. Toda vez que o galo cantasse, Pedro iria se lembrar do seu pecado. Essa é uma síndrome que todos nós, seres humanos, corremos o risco de tê-la, por causa do nosso pecado, dos nossos pecados, dos nossos erros, de negarmos ao Senhor algumas vezes. Mas Jesus monta uma mesa na beira do mar para restaurar Pedro, para restaurar os outros discípulos. Mesas sempre é um lugar de restauração, é um lugar de correção, é um lugar em que o Senhor, em que o pai de família vai mudando o filho. Não sei você, mas meu pai algumas vezes me olhou feio na mesa, de cara feia. Aquele olhar dele me restaurava por inteiro. Quantas vezes eu restaurei os meus filhos na mesa? Quantas conversas sérias nós tivemos que ter? Quantas chamadas de atenção? A mesa do Senhor é um lugar para que você seja restaurado. E o interessante é que Jesus restaura pelo amor. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. A ceia do Senhor será sempre um momento de pergunta de Deus para nós. É um momento de afirmação, mas é um momento de pergunta. Quando a ceia acontece, Deus está repetindo para nós: eu amo você. E Ele está nos perguntando: você me ama? Ceia é reunião de família. E nós hoje, como família, como primeira igreja, estamos recebendo novos membros da nossa família. Porque é tão maravilhoso a família de Deus, porque ela tem a probabilidade de só crescer. E família é boa quando ela cresce, e cresce, e cresce. Está ouvindo, Joab? Palavra aí. Família é boa quando ela cresce.
e cresce. Entendeu o recado, né? O bom entendedor, um pingo é letra, né? E a nossa família tem crescido para a glória do Senhor. E a família cresce com batismos, cresce com pessoas chegando. E eu quero convidar, porque a gente quer fazer uma reunião familiar aqui, e eu gostaria que esses membros da família fossem servidos primeiro hoje, na nossa ceia. E eu quero convidar a esses membros que foram batizados, mas eu vou convidar também outros. Mas primeiro eu vou convidar os outros que foram recebidos, aqueles que estiverem aqui. Talvez alguns não estejam por motivo de viagem, mas que os que estiverem aqui, nós queremos convidá-los aqui à frente. E eu quero que vocês fiquem aqui mesmo, à frente aqui embaixo, por favor, de pé. É pouco tempo. Irmã Carla Brígido, Evandro Figueiredo Tupã, Leonardo Correia da Silva. À medida que eu for chamando os nomes, se estiver presente, por favor. Joaci Gomes Macedo, Magda Crisóstomo Carvalho, Mirla da Silva, Pedro Rodrigues, Amanda Pereira, Evanda da Silva Fernandes, Geisiane Souza Fernandes, Aécio Lucas, Larissa do Carmo, Fausto Soares Justino, Judinalva de Almeida Justino, Édila Pereira Conceição, Raimundo Nonato da Silva Viana, Neuza Caetano dos Santos Viana, Françoeles dos Santos Viana, Thaís Pires Leite Matos, Carlos Vinícius Luz Matos, Valdec Souza Oliveira, Flaviane Silva Dunga dos Santos, Shirley Miranda Gama, Marcone Isidoro de Brito e Mateus Miranda de Brito. Mateus Miranda de Brito. Falta alguns ainda, né? Mas esse pessoal todo chegou na nossa igreja nesses últimos meses. São parte da membresia da nossa igreja, foram aceitos no nosso último culto administrativo, esses irmãos aí. E aí tem uma turma que vai ser recebida hoje também por batismo. Eu vou chamá-los, enquanto estiver chamando, eu gostaria que eles pudessem vir até a frente. Gilberto de Oliveira Xavier Júnior, Júlia de Andrade Xavier, Kelly Roselaine da Silva, Isabela dos Santos Brito Souza, Keliane Guimarães dos Santos, Edivânia Guimarães dos Santos, Edilane Guimarães dos Santos, João Victor de Oliveira Machado, Eduarda Pereira da Silva Martins, Wilker Raione Oliveira Gomes, Ariana Carolina Batista Aguiar Cavalcante, Jânio Cavalcante Meireles e Itamar Almeida Pereira.
Amém, irmãos? São novos membros da nossa família, amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor, porque é Deus quem traz essas pessoas para esse lugar. Eles são bem-vindos à nossa igreja. É muito bom tê-los aqui. Eles fazem parte desse time, eles fazem parte dessa família. E nós iremos pedir àqueles que são batizados, que são membros da igreja. Se você ainda não é batizado, eu gostaria que você sentasse. Você que ainda não é batizado, senta, por favor. Você que é batizado, fica de pé. Se você é membro de uma outra igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja, você pode participar desse momento. Nós vamos ter o momento da ceia do Senhor e vamos distribuir a ceia. Eu quero convidar aqui à frente o irmão João Batista e a irmã Elisângela, o irmão Arquimedes e a irmã Nalva. Eu gostaria que o pastor Reneu também nos ajudasse aqui, né? Eu não vou convidar a pastora Janaína, porque a gente só tem 5 bandejas aqui, pastor. E aí, viu? Legal. Então a gente vai distribuir aqui os elementos da ceia do Senhor com esse grupo de irmãos. E eu gostaria que esse pessoal aqui fosse servido primeiro. Não é assim? A gente não tem que honrar? Né? Quando a gente recebe, a gente honra. Vocês são preciosos demais. Eu vou pedir à nossa secretária, por favor, que entregasse aí, enquanto a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é coisa de família, viu? Tudo ao mesmo tempo aí. A gente vai fazendo, a gente vai entregar os certificados de batismo. Eles estão com a camisa bonita ali. Eu nasci de novo. Quem não está vai receber. Teve uma que não recebeu, uma pessoa não recebeu, mas vai receber. E o Itamar não recebeu porque sua camisa está comigo lá no carro. Você saiu rápido demais e aí, de repente, eu não lhe vi mais, mas está comigo lá no carro. E a gente vai pedir a irmã para fazer a entrega. Eu não vou ler os nomes, ela vai lendo aí, vai entregando para vocês, por favor. Pastor Reneu já. Enquanto a gente estiver cantando, a irmã Monielle vai entregar os certificados e os irmãos também vão distribuindo os elementos da ceia para a gente ir ganhando tempo. É essa coisa de família que a gente vai fazendo ao mesmo tempo as coisas, certinho? Eu vou pedir ao pastor Reneu que sirva a esses novos membros e a vocês 4 que distribuam para a igreja. Ok? Cantemos, irmãos, aí do nosso ministério de louvor. Alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o eterno Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Todos os irmãos receberam aí os elementos da ceia? Se alguém está faltando, por favor, faz um sinal para que um dos nossos diáconos, acho que alguém ali na câmera, né? É o Igor que está ali? Tá? Tem alguém precisando ser servido lá, por favor? É o Enzo. Ok, é porque está por trás da câmera ali, eu não estou enxergando direito. Se há mais alguém, faz um sinal, por favor. O apóstolo Paulo, usando as expressões da tradição oral, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Todo bom judeu guardava os ensinamentos e transmitia os ensinamentos. Isso é discipulado. Recebe e passa, recebe e transmite. Não fica para si. O que você recebeu é para transmitir. Diz aí para o seu irmão: o que você recebeu é para transmitir. Não seja mar morto, irmão. Seja alguém que transmite, que passa adiante. Esse texto me arrebentou essa semana. O que recebeste de mim, transmitem a homens fiéis, que sejam idôneos para transmitir a outros. É esse processo de discipulado que a gente precisa viver. Recebemos do sacrifício de Cristo e fomos salvos por Ele, transmitamos a outros. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode pegar esse pão que está aí e pode agradecer a Deus por ele. Agradecer a Deus por esse pão que simboliza o corpo de Cristo pregado na cruz. Você pode agradecer a Deus por Jesus. Você pode agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Você pode levantar a sua voz em gratidão e dizer do seu amor pelo Senhor, e dizer para o Senhor que você quer amá-lo, mesmo sabendo que você é frágil como Pedro era, mas o Senhor está disposto a te restaurar para que você o ame como deve amá-lo. Que você seja capaz de dar a sua vida pelo Senhor, de entregar a sua vida pelo reino, porque Jesus partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos todos do pão que simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Podem comer. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, nós iremos celebrar esse momento. E no dia que Ele vier, nós celebraremos na presença dEle nos céus. Nos céus. Nós somos uma família. E como família, nós precisamos viver em paz, viver em harmonia. E se está faltando, perdoa o seu irmão. E eu gostaria que você pudesse
dizer que ama a pessoa que talvez você precise sair do seu lugar, mas se não precisar, diz para quem está pertinho de você. É um desafio, mas diz para quem está pertinho de você: em Cristo Jesus, eu vou ter comunhão contigo. Pode dizer para o seu irmão, troca o seu cálice com ele. Em Cristo eu vou ter comunhão, irmão, contigo. Sabe, nós vamos viver em amor. Nós vamos viver como família, porque nós estamos debaixo da nova aliança, do novo pacto. Abra o seu cálice aí. Quem aqui é livre? Levanta o cálice assim. Diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Repete comigo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê nessa verdade, irmão? Toma esse cálice aí com essa certeza em nome de Jesus. Você é perdoado, você é amado, você é livre, você faz parte de uma família. Eu não sei se vocês ensaiaram outra música, mas o pastor gosta de surpresa. Será que dá para ir? É facilzinho, não é isso? Corpo e família. É simples. Vocês vão cantar que música de comunhão, para não deixar vocês? Já refúgio a glória eterna. Eu vou deixar vocês cantarem a música de vocês, para não estragar o ensaio. Então nós vamos cantar Já Refúgio a glória eterna. E aí nós vamos fazer um movimento diferente, porque eu preciso disso aí. Você vai sair, toda a igreja, e você que está nos visitando pode sair também, se já congrega, já frequenta, está nos visitando, todos de pé, até mesmo você que não participou desse momento, fica de pé quem puder, para cantar junto com a gente, para celebrar. E você vai sair daí onde você está e vai vir abraçar esse povo todo aqui. Só que você não vai abraçar e vai embora, você vai abraçar e vai ficar aqui. A gente vai empurrar essas cadeiras para lá, porque a gente vai fazer uma foto linda aqui da primeira igreja, certo? Porque a gente precisa guardar algumas coisas, algumas lembranças, algumas recordações. Hoje é noite de memória, de memorial, e é bom guardar. Sabe, irmãos? Quem aqui lembra daqueles filmes de 24 poses, de 36? Quem é da minha época aí que lembra? Levanta esse na mão aí. Ok, esse povo mais novo não lembra que é tudo hoje assim. Aquele negócio de 24, 36 poses, a gente tinha que mandar revelar. Lá em casa a gente tirava um monte dessas fotos. Só que tem um bocado guardada que a gente não revelou. Hoje não tem como ficar guardada. Então nós vamos tirar, você vai vir para cá e a gente vai abraçar esse povo. Se puder vir aqui para frente, vem, porque a gente vai tirar uma foto bonita da membresia, dos congregados da primeira. Mas você não vai tirar essa foto sem antes abraçar, certo? Ninguém vai ficar lá nos bancos. Você vai vir para cá para a gente poder participar desse momento. E nós vamos abraçar os nossos irmãos, recebê-los com alegria, em nome de Jesus. Vamos lá? Enquanto a gente canta, a gente se abraça, a gente faz esse momento aí para encerrar o nosso culto, em nome de Jesus. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão